Capítulo 7. Trata do mesmo assunto do amor espiritual e dá alguns avisos para o alcançar. É coisa estranha quão apaixonado amor é este. Quantas lágrimas custa, quantas penitências e oração. Como se preocupa por pedir a todos os que pensam lhe hão de aproveitar com Deus para que lhe encomendem essa alma que ama. Que desejo contínuo, não sente alegria se não a vê aproveitar. Se, pois, lhe parece não estar melhorada e vê que volta um pouco atrás, parece que já não há de ter prazer na vida. Nem come, nem dorme, só com este cuidado, sempre temerosa de que alma, a quem tanto quer, se venha a perder, e se hão de apartar para sempre, pois a morte de cá de baixo não a tem em nada, pois não quer apegar-se àquilo que, com um sopro, se lhe vá das mãos, sem a poder segurar. É, como tenho dito, amor sem pouco nem muito de interesse próprio. Tudo o que deseja e quer é ver rica aquela alma em bens do céu. Isto é amor, e não estes querer-se de cada terra desastrosos. E já não falo dos maus, que desses Deus nos livre. Em coisa que é um inferno, nada há para nos cansarmos de falar mal, pois não se pode encarecer o menor de seus males. Isto, irmãs, não há que nomeá-lo entre nós, nem pensar que o há no mundo. E nem por graça nem deveras, ouvir nem consentir que diante de vós se trate nem se conte nada de semelhantes amizades. Para nada é bom, e só de se ouvir poderia causar dano. Já não tanto as outras amizades lícitas, de que já falei, que nós temos umas às outras, ou a parentes e amigas. Todo o nosso desejo é que não nos morram. Se lhes dói a cabeça, parece que nos dói a alma. Se os vemos em trabalhos, foge-nos a paciência, como dizem, e tudo por este modo. Aquele outro amor não é assim. Ainda que, pela fraqueza natural, se sinta alguma coisa, rapidamente a razão, olha a ver se é para bem daquela alma, se ela se enriquece mais na virtude, e como sofre, e roga a Deus, lhe dê paciência e mérito nos trabalhos. Se vê que a tem, nenhuma pena sente. Antes se alegra e consola, embora sofresse de melhor vontade do que vê-la sofrer, se lhe pudesse dar todo o mérito e ganho que há em padecer, mas não para que se inquiete nem desassossegue. Torno outra vez a dizer a que este amor se parece, e vai imitando ao que nos teve o bom amador Jesus. E assim aproveitam muito, porque abraçam todos os trabalhos e quereriam que os outros, sem trabalhar, deles se aproveitassem. Assim ganhariam muitíssimo os que gozam da sua amizade. Creiam que ou deixarão de tratar com eles, digo, com particular amizade, ou acabarão por alcançar de nosso Senhor que andem pelo seu caminho, pois vão para a mesma terra, como fez Santa Mônica S. com Santo Agostinho. Não lhes sofre o coração tratá-los com falsidade, porque, se os veem torcer caminho, ou cometerem alguma falta, logo lhe dizem. Não podem deixar de fazer outra coisa, e como disso não se emendarão, nem os tratam com lisonja, nem lhes dissimulam nada, ou eles se hão de emendar, ou acabará a amizade, porque não poderão sofrê-lo, nem é para sofrer. Para um e para outro é contínua guerra. Com um andar descuidados de todo o mundo e não tendo conta se os outros servem a Deus ou não, que só consigo mesmos a têm, com os seus amigos não há poder para fazer isto, nem coisa que se lhes encubra. Até argueirinhos veem. Digo que trazem bem pesada cruz. Esta maneira de amar é que eu quereria tivéssemos umas às outras. Ainda que a princípio não seja tão perfeita, o Senhor a irá aperfeiçoando. Comecemos por um meio termo que, embora leve um tanto de ternura, não fará dano, como seja em geral. É bom e necessário mostrar algumas vezes ternura na amizade, e até mesmo tê-la e sentir alguns trabalhos e enfermidades das irmãs, ainda que sejam pequenos, porque algumas vezes acontece uma coisa muito leve dar tão grande pena a uma, como a outra daria um grande trabalho, pois há pessoas que têm, de natural, afligirem-se muito por pouca coisa.
Se o vosso é ao contrário, não vos deixeis de compadecer. Talvez nosso Senhor tenha querido preservar-nos destas penas, e as teremos em outras coisas, e as que para nós são grandes, posto que de si o sejam, para outras serão leves. Assim, nestas coisas, não julguemos por nós mesmas, nem nos consideremos no tempo em que, porventura, sem trabalho nosso, o Senhor nos fez mais fortes, mas antes consideremo-nos no tempo em que fomos mais fracas. Olhai que importa muito este aviso, para nos sabermos condoer dos trabalhos do próximo, por pequenos que sejam, em especial em almas como as que ficam ditas, porque estas, como já desejam trabalhos, tudo se lhes faz pouco, e é muito necessário terem cuidado de olhar a quando eram fracas e ver que, se o não são, não é delas que isso vem. Porque poderia por aqui o demônio ir esfriando a caridade com os próximos e fazer-nos entender que é perfeição o que é defeito. Em tudo é preciso cuidado e andar vigilantes, pois que ele não dorme. E isto ainda mais para os que andam em maior perfeição, porque são muito mais dissimuladas as tentações, que ele não se atreve a outra coisa, pois parece não se entende o dano até que esteja já feito, se, como digo, não se tem cuidado. Enfim, é sempre necessário vigiar e orar, que não há melhor remédio para descobrir estas coisas ocultas do demônio e fazê-lo dar sinal de si, do que a oração. Procurai também recrear-vos com as irmãs, quando tem necessidade de recreação, e no tempo em que é costume, ainda que não seja de vosso gosto, porque, indo com prudência, tudo é perfeito amor. Assim é muito bom que umas se compadeçam das necessidades das outras, atendam a que não seja com falta de discrição em coisas que sejam contra a obediência. Ainda que interiormente pareça áspero o que mandar a prelada, não o mostrem nem o deem a entender a ninguém, a não ser a mesma prioresa com humildade, porque faríeis muito dano. E procurai entender quais são as coisas que haveis de sentir e apiedar-vos das irmãs, e senti sempre muito qualquer falta notória que vejais nelas. Aqui se mostra e exercita bem o amor em sabê-las sofrer e em não se espantar com isso, que assim farão as outras com as faltas que tiverdes, pois até aquelas que não entendeis devem ser muitas mais, e encomendá-la muito a Deus e procurar exercer com grande perfeição a virtude contrária à falta que a outra parece ter. Esforçai-vos nisto para lhe ensinar por obra o que porventura ela não entenderá por palavra, nem lhe aproveitará, nem mesmo o castigo, e isto de fazer uma o que vê resplandecer de virtude em outra, pega-se muito. É bom este aviso, não o esqueçais. Oh, que bom e verdadeiro amor será o da irmã que pode aproveitar a todas, deixando o seu próprio proveito pelo das outras, adiantar muito em todas as virtudes e no guardar com grande perfeição a sua regra. Melhor amizade será esta do que todas as ternuras que se podem dizer, pois estas não se usam, nem se hão de usar nesta casa, tal como minha vida, minha alma, meu bem, e outras coisas semelhantes, como algumas pessoas se chamam umas às outras. Estas palavras afetuosas deixem-nas para seu esposo, pois hão de estar tanto com ele e tão a sós que de tudo hão de ter necessidade de se aproveitar, visto que sua majestade as sofre, e muito usadas entre nós, não internecem tanto com o Senhor, e mesmo não há para quê. É muito de mulheres, e eu não quereria, minhas filhas, que o fosseis em nada, nem o parecesseis, senão varões fortes, que se fizerem enquanto estiver em vossas mãos, o Senhor vos fará tão varones, que espante os mesmos homens, e como isto é fácil à sua majestade, que nos fez do nada, é também muita boa mostra de amor procurar tirar-lhes o trabalho e tomá-lo sobre si nos ofícios da casa, e também alegrar-se e louvar muito ao Senhor pelo aumento que vir em suas virtudes. Todas estas coisas
deixando de parte o grande bem que trazem consigo, ajudam muito a paz e conformidade de umas com as outras, como pela bondade de Deus, nós agora o vemos por experiência. Praza a sua majestade levá-la sempre avante, porque o contrário seria coisa terrível e muito duro de sofrer. Poucas e mal-avindas, não o permita Deus. Se por acaso alguma palavrinha, dita de repente, se vos atravessa por diante, remedeiem-na logo e façam muita oração. E em qualquer destas coisas que perdurem, ou grupinhos, ou desejos de ser mais, ou pontinhos de honra, que parece até se me gela o sangue quando isto escrevo, ao pensar que isto se pode dar em algum tempo, porque vejo que é o maior mal dos conventos, quando isto houver, deem-se por perdidas. Pensem e creiam que deitaram o seu esposo fora de casa e o obrigam a procurar outra pousada, pois o expulsam da sua própria casa. Clamem a sua majestade, procurem dar remédio, porque se não o põe, o confessar-se e comungar tão a miúde, temam que haja algum Judas. Atenda muito a prioresa, por amor de Deus, a não dar lugar a isto, atalhando muito os princípios, que nisto está todo o dano ou remédio. Aquela entender que é causa do alvoroço, procure que se vá a outro convento, que Deus lhe dará com que adotar. Afastem de si esta peste, cortem como puderem os ramos, e se não bastar, arranquem a raiz. E quando isto não puderem, não saia de um cárcere quem destas coisas tratar. Muito mais vale isto do que se pegue a todas tão incurável pestilência. Oh, que grande é este mal! Deus nos livre de mosteiro aonde entra. Mais quisera eu que neste entrasse um fogo que nos abrasasse a todas. Porque, noutra parte, creio, direi mais alguma coisa sobre isto, como de coisa que tanto nos importa, não me alongo mais aqui.